Olá, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez, neste dia 23 de julho do ano de 2020, para estudarmos um pouco mais o Evangelho de Jesus. Então, aqui nos encontramos para estudarmos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita e por isso agradecemos. Agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou na forma de exemplos registrados pelos evangelistas, conforme nós conhecemos na atualidade. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês que vão chegando, se conectando e estudando conosco este Evangelho de amor. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Recebam já antecipadamente o meu abraço fraterno e de gratidão. Agradecemos também a todos os companheiros que terão acesso a este material no futuro, porque nós compartilharemos este material, faremos a semeadura deste material para os nossos contatos, para que outros companheiros de jornada também tenham acesso a estas reflexões. Então hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Indulgência. Indulgência, um livro de autoria do espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Então este livro, Indulgência, conforme nós sabemos, ele é composto de 20 capítulos. São 20 capítulos ou 20 mensagens de conforto espiritual. E o capítulo que estudaremos hoje, exatamente o capítulo de número 11. O capítulo de número 11 tem como título Inimigo Real. Quem é o seu inimigo real? Quem é o seu único e maior inimigo? Então são estas reflexões que Emmanuel nos trouxe neste capítulo. Então prestemos atenção na profundidade desses ensinamentos, como os espíritos amigos, aqueles espíritos mais esclarecidos e bem mais esclarecidos do que nós, enxergam na nossa vida o nosso real inimigo. Então Emmanuel, ele começa nos dizendo da seguinte maneira: geralmente, todos os nossos adversários, no fundo, são nossos instrutores. Então, prestemos atenção nesta afirmativa de Emmanuel. Ou seja, geralmente todos os nossos adversários, na verdade, no fundo, não são nossos adversários, são nossos professores. São aqueles quem nos ensinam as verdadeiras lições que devemos ou que já deveríamos ter aprendido. Então são nossos instrutores, não são nossos inimigos, não são nossos adversários, como normalmente nós os classificamos. E aí ele faz aqui uma comparação muito interessante e importante acerca destes adversários, desses inimigos, e aí ele os compara a um martelo. Aí ele diz que a maneira do martelo, que tangendo a pedra, acaba aperfeiçoando-lhe os contornos ou salientando-lhe a beleza, aquele que se coloca em oposição à nossa maneira de crer, sentir ou pensar, frequentemente é fator de estímulo à elevação de nossos dotes pessoais. Então aqui vejamos que Emmanuel faz esta comparação
colocando aqueles companheiros de jornada que nós os temos como adversários, como inimigos, à maneira ou à condição de um martelo, de uma outra ferramenta qualquer que nós usamos para aplanar, para burilar alguma peça. Então ele diz que o martelo, ali martelando a pedra dura, acaba aperfeiçoando-lhe os contornos ou salientando-lhe a beleza. Então, os nossos inimigos são estes martelos que Deus coloca junto conosco exatamente para auxiliarem no nosso aperfeiçoamento, aperfeiçoando os nossos contornos e salientando as nossas belezas espirituais. E nós os temos como inimigos, e na verdade são os nossos professores, são os nossos médicos que estão aí para nos auxiliar no nosso tratamento. E aí ela acrescenta o seguinte, que o invejoso, aquela pessoa que nós temos do nosso lado, que constantemente demonstra, e nós até percebemos que ela tem inveja de nós, então o invejoso, invariavelmente, prestemos atenção que ele nos diz que invariavelmente ensina-nos a prudência. O invejoso, invariavelmente, nos ensina a prudência. O despeitado nos induz ao aprimoramento próprio. E ele acrescenta o seguinte, que o caluniador nos auxilia a marchar no caminho reto e o perseguidor gratuito nos auxilia a perseverar no bem. Então, aqui neste parágrafo, Emmanuel cita aqui a figura de quatro pessoas, ou 4 tipos de pessoas, de criaturas, que constantemente nós temos do nosso lado, ou nós nos encaixamos também nessa condição de invejoso, de despeitado, de caluniador ou perseguidor. Todos eles também são instrutores que nos auxiliam constantemente em relação à prudência, nos auxilia naquele trabalho constante do aprimoramento próprio, nos auxilia na marcha do caminho reto e também nos auxilia a perseverar no bem. Mas só que Emmanuel ainda nos diz o seguinte, assim então, se um inimigo poderoso, agora prestemos atenção nesta afirmativa de Emmanuel, assim então, se um inimigo poderoso devemos identificar junto de nós na estrada do mundo, inimigo que nos arma as piores ciladas e nos constrange a cair nas mais escuras armadilhas do remorso e da dor. Esse inimigo é o nosso próprio eu. Então aqui Emmanuel nos afirma categoricamente que se podemos realmente então classificar um inimigo que está ali constantemente junto de nós na nossa caminhada, este inimigo não é o outro, que este meu maior inimigo, o meu inimigo real sou eu mesmo. É o meu próprio eu, que é adversário terrível de nossa verdadeira felicidade. Sempre imantado à concha de sombras em que se refugia sob as paredes da indiferença. Então, quando os espíritos amigos nos chamam a atenção que nós não devemos e não precisamos ficar brigando com os outros, ficar querendo transformar os outros, ficar combatendo as más tendências nos outros,
que tudo isto é equívoco da nossa parte, que nós estamos aqui para lutarmos não contra os outros, que nós estamos aqui para lutarmos contra nós mesmos, eles estão corretos, igual nos fala aqui Emmanuel, porque o nosso inimigo real não é o outro. Então não temos que combater o outro ou combater no outro as más tendências. Nós precisamos lutar e lutarmos ferrenhamente conosco mesmo contra as nossas más tendências, combatermos em nós as nossas más tendências. As más tendências dos outros, eles que as combatam. Nós combateremos as nossas. Se for possível auxiliarmos os outros, sim, sem sombra de dúvida, temos que auxiliar os outros, da mesma forma que devemos permitir os outros também que nos auxiliem se eles estiverem nesta condição e com esta capacidade de nos auxiliar. Porque nos auxiliando mutuamente, sem sombra de dúvida, que será mais fácil, a estrada se torna mais fácil de ser percorrida, se torna menos árida, menos pedregosa. Mas só que Emmanuel ainda continua nos esclarecendo da seguinte maneira, quando ele identificou que o nosso inimigo real não é o outro, mas sim nós mesmos, aí ele nos diz que combatamos a nós mesmos cada dia. Não estamos aqui para combater os outros, combatamos a nós mesmos a cada dia, em nome do bem que abraçamos. Não vale afirmar sem exemplo, nem sonhar sem trabalho. Então aqui ele nos chama a atenção que não vale afirmar sem exemplo. É preciso exemplificar, é preciso, sem sombra de dúvida, é preciso trabalhar. Não adianta ficar sonhando um mundo melhor, sonhando um paraíso, sonhando este mundo completamente feliz que todos nós queremos habitar, se nós não trabalharmos. Porque a melhoria do mundo, a paz do mundo, começa em cada um de nós. Transformemos, em primeiro lugar, o nosso mundo interior, que sem sombra de dúvida, essa transformação do nosso mundo interior refletirá no mundo exterior e auxiliará também outras criaturas a trabalharem a sua própria transformação, a sua própria regeneração, a sua própria iluminação espiritual. E aí nos diz ainda Emmanuel na sequência, adquirir conhecimentos superiores para adorá-los com o incenso de nosso personalismo é transformar a vida em êxtase delituoso, quando a terra nos pede rendimento de esforço para a obra do bem infinito. Então aqui ele nos chama a atenção que não adianta simplesmente nós ficarmos nos intelectualizando. Não adianta, como nós já falamos várias vezes, não falando a vocês, mas em primeiro lugar a mim mesmo, não adianta decorarmos o Evangelho, não adianta decorarmos a doutrina espírita, igual ele fala aqui, conhecimentos superiores, simplesmente para adorá-los, para demonstrá-lo ou demonstrá-los aos outros, mas é preciso, sem sombra de dúvida, utilizarmos estes conhecimentos para a nossa transformação, porque senão, conforme ele nos diz aqui, será uma ferramenta. Este conhecimento ou estes conhecimentos serão ferramentas contra nós mesmos. Será um verdadeiro delito, igual ele fala aqui, um êxtase delituoso, nós ficarmos ali extasiados com o conhecimento que adquirimos, conhecimento intelectual, e não colocarmos em prática. Não adianta de nada sermos intelectuais ou nos transformarmos em intelectuais do Evangelho, em intelectuais da doutrina espírita, e não realizarmos em nós
o processo de transformação, igual Emmanuel nos afirma aqui, para a obra do bem infinito que nós temos que realizar, começando conosco mesmo, conosco mesmos. E aí ele diz aqui ainda, ó, guerreemos o inimigo que se oculta, armado de astúcias mil, na fortaleza de nossa animalidade multissecular. Então aqui ele diz que nós precisamos travar uma guerra não contra os outros que nós julgamos ser nossos inimigos, mas uma guerra no nosso interior contra este inimigo interior que se oculta, armado de mil astúcias, na fortaleza da nossa animalidade multissecular, dando caça às suas manifestações de inferioridade, com os dissolventes da compreensão, do trabalho, da bondade e do amor. Então é preciso trabalharmos a compreensão, é preciso trabalharmos constantemente a bondade, trabalharmos e colocarmos em movimento o amor. E aí ele diz aqui, ó, desta forma, nós asfixiaremos o ignominioso comando que tantas vezes nos tem arrojado aos despenhadeiros do crime. Então precisamos asfixiar estes, digamos assim, estes comandos que nos levam aos despenhadeiros do crime, das reparações dolorosas. E aí ele diz, ouçamos nas torres de nossa alma a voz do Cristo, que é o único mentor capaz de conduzir-nos às bênçãos, à bênção íntima da imperecível libertação. Então aqui ele nos chama a atenção que nós precisamos ouvir Jesus nas torres de nossa alma, ouvirmos a voz do Cristo, porque ele é o único que pode nos auxiliar, igual ele nos diz aqui, nos conduzir à bênção, a bênção íntima da imperecível libertação. Que possamos, conforme ele nos diz aqui, ouvir Jesus nas torres ou através das torres da nossa alma, ouvirmos o convite de Jesus que continua a ecoar através dos séculos, através dos milênios, nos fazendo aquele convite: vinde a mim, porque Jesus continua nos fazendo este convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus, quando ele nos faz este convite, ou quando ele nos fez esse convite há aproximadamente 2000 anos atrás, ele não nos promete resolver os nossos problemas. Ele nos promete sim nos auxiliar. O resto é por nossa conta. Nós não podemos ficar ali na lei do menor esforço, ficarmos de braços cruzados e não trabalharmos verdadeiramente para realizarmos em nós a transformação tão urgente e necessária. Igual o nosso companheiro Eudes está aqui afirmando, há milênios estou tentando me reconciliar comigo mesmo. É exatamente isto que nós precisamos buscar urgentemente, a reconciliação conosco mesmos. Então, quando Jesus nos chama a atenção para aquela necessidade de reconciliar com o seu adversário enquanto está com ele a caminho, sem sombra de dúvida que este primeiro adversário, conforme o companheiro Eudes está lembrando aqui, este primeiro adversário que precisamos buscar esta reconciliação é conosco mesmos. Buscarmos esta reconciliação interior, reconhecendo as mazelas que ainda teimamos carregar conosco, reconhecendo as nossas fraquezas e, em especial, não pedindo a Jesus, não pedindo a Deus, aos espíritos amigos, que retirem do nosso caminho estes problemas, que retirem dos nossos ombros a cruz que estamos transportando, mas que nos deem força para transportar esta cruz ou estas cruzes, que nos deem oportunidades de conquistarmos a sabedoria
aprendendo com todas estas dificuldades. Que possamos refletir acerca disto e colocarmos em prática, conforme Emmanuel aqui nos fala, combatendo em nós este inimigo interior que nos prejudica e que tem nos prejudicado ao longo dos milênios na nossa caminhada, em realizarmos em nós a nossa transformação tão urgente e necessária. Que possamos trabalhar verdadeiramente, que possamos beber nesta fonte cristalina que Jesus nos deixou como este manancial imenso e inesgotável de sabedoria para nos auxiliar neste processo de transformação. Paz aos nossos corações, muito obrigado a todos vocês. E lembramos mais uma vez que se estas reflexões lhe auxiliou em alguma coisa, e se você acha, se você chegou à conclusão que isto possa auxiliar também a outros companheiros de jornada, compartilhem, seja você também um semeador do Evangelho. Paz a todos e até breve, até muito breve, meus irmãos, quando retornaremos a esta página virtual, a esta sala virtual, para continuarmos os nossos estudos, as nossas reflexões. Que Jesus nos envolva e ampare, hoje, agora e sempre, e que assim seja.